Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez conosco. Eu sou o pastor Nogueira, da Comunidade Cristã de Natal, e quero mais uma vez, nesses dias difíceis, trazer uma palavra de Deus para você. Mas antes, vamos ver esse clipe de adoração e depois desse louvor eu volto para a gente fazer o estudo da palavra. Tamo junto. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio que cura as feridas. Jesus, Jesus, oh, só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio que cura as feridas. Jesus, só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio que cura as feridas. Jesus, só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio que cura as feridas. De repente a gente volta a amar. Olá, voltamos e vamos então, primeiramente, antes da palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos
colocar as nossas vidas diante de Ti. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, queremos uma direção do Senhor. Por isso, Pai, dá ordem ao Teu Espírito Santo ir até esse lar, ir até esse coração nesse momento que está nos assistindo. E que o Senhor possa, Pai querido, Pai amado, através desse vídeo, Deus, através da Tua palavra que vamos compartilhar, o Senhor possa falar a cada um de nós. Deus, sabemos que a única esperança, a única expectativa que temos de fazermos as coisas certas, de sermos abençoados é através do Senhor. Por isso que nessa hora, Deus, o Senhor venha a falar com cada um de nós, através desse vídeo. Desde já nós te agradecemos. Eu quero, Senhor, orar por essa família que está nos vendo agora, por essa pessoa que está nos vendo agora. Estende, Senhor, a Tua mão, Senhor, sobre a necessidade dessa pessoa, dessa família. Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Deus, eu oro por todos aqueles que estão nos vendo agora, pelas enfermidades, por todas as pessoas que estão em seus leitos, pelas pessoas, ó Pai querido, Pai amado, que dependem do socorro médico agora. Eu oro para que o Senhor, o médico dos médicos, determine a cura, determine, ó Pai querido, a visitação do Teu Espírito Santo aonde essa pessoa que está enferma necessita. Deus, acalenta o coração desse filho, desse pai, dessa mãe, desse irmão, para que entenda que o Senhor está no controle das coisas. Deus, nós queremos hoje ouvir mais uma vez a Tua voz e que o Teu Espírito Santo passe a nos ensinar nesse momento tão difícil. Amém. Amém, querido? Esta é a oração. É isso que o Pai espera, ouvir a nossa voz. E eu te convido nessa hora a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 19. E o tema que eu quero compartilhar com você, o tema que o Senhor me deu, é: Deus quer ouvir a tua oração. Amém? Já começamos bem, já começamos orando. E o Senhor com certeza vai falar contigo. Amém? Pega a sua Bíblia ou acompanhe, nós vamos estar colocando a descrição, mas eu quero que você preste muita atenção nesse momento. O versículo 1 diz, Daniel, capítulo 9, do versículo 1 a 19. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá e moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas, sim,
todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em fazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha, para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos nossas súplicas perante tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amados, essa é a oração de Daniel. Bom, com certeza você deve estar se perguntando, ora, isso aí é coisa do Velho Testamento, isso aí é coisa do passado, mas, meu querido, minha querida, deixa eu, nessa hora, te convidar a mergulhar nesse texto e fazermos juntos parte deste acontecimento. Isso não foi uma história e nem trecho de algum filme. Não, isso é realmente o que aconteceu e está registrado nas Sagradas Escrituras. Porque na Bíblia é aonde Deus quer falar com você. É através da Bíblia, é através do louvor, é através da oração que Deus quer se revelar a você. E por isso, eu quero que você, junto comigo, mergulhe nesses ensinamentos que esse trecho tem muito a nos dizer. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você precisa ser o Daniel nos tempos de hoje. Deus está à procura, amados, de pessoas como Daniel, um jovem que ele foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, com muitas outras pessoas, uma grande parte do povo se foi também, e inclusive os amigos mais chegados de Daniel foram junto com eles para esse cativeiro. Eu quero ler com você o trecho que diz em Daniel, capítulo 1, do versículo 3 a 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens, sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus.
E no versículo 17 desse mesmo capítulo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas ele continua: mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel, aí no versículo 19 desse mesmo capítulo 1, acompanha comigo, desce mais um pouquinho, diz o Senhor: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Esse é o momento após o tempo onde eles estavam cativos e deveriam se alimentar das iguarias que o rei oferecia. Daniel intervém e pede, que o eunuco, que o chefe lá do cárcere, só desse para ele legumes. Enfim, você sabe um pouco do jejum de Daniel. Daniel se recusou a beber do vinho do rei, da comida, das carnes, e ele fez um pedido a esse chefe lá quando ele estava preso. E o chefe, temendo, mas atendeu ao pedido de Daniel. Enquanto os outros comeram gordura, comeram outras coisas, Daniel e seus amigos fizeram esse sacrifício de somente se alimentar de legumes. E o texto fala que não se acharam jovens mais formosos, com uma aparência perfeita, de como Daniel e seus amigos. Amém? Amigos esses, amados, que tiveram os seus nomes mudados, mas preservaram a sua identidade. Isso é muito importante. No momento de crise, onde Satanás tenta dizer que você não é amado, tenta dizer que você é agora um falido, eu vou te dizer uma coisa: Deus te ama, Deus tem um propósito sobre a sua vida, e tudo que Deus tem para você vai se cumprir. Não é o nome, não é a empresa onde você trabalha que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é esse Deus que habita dentro de mim e de você. Amém? Então, o texto diz no versículo 7 desse capítulo 1 de Daniel que o chefe, dos eunucos troca os nomes. De Daniel passa a se chamar Beltesazar, o de Ananias passa a ser Sadraque, o de Misael, o de Mesaque e de Azarias, Abednego. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos mover na direção daqueles que sabem o que fazem e sabem para onde vão. As pessoas estão tão apavoradas, amados, tão aflitas, mas esta é a situação que pode ter saído do controle dos homens, mas não saiu do controle de Deus. Daniel, ele foi arrancado da sua terra natal para ser separado dos seus pais, para morar numa terra estranha, mas ao invés de se lamentar e fomentar o ódio e culpar outras pessoas por estarem vivendo aquela situação, Daniel resolve não só continuar servindo a Deus, mas ele passa agora a viver de uma forma mais dependente, de uma forma submissa, como sempre foi, a Deus. Por essa atitude, o Senhor, então, faz com que Daniel se destaque em meio a toda essa situação. Mesmo sobre Ananias, Misael e Azarias, os seus amigos, que também foram usados por Deus, que também foram provados por permanecerem fiéis ao Senhor, a ponto de darem as suas próprias vidas ao sacrifício, um sacrifício de morte, aonde Deus os visitou. Não só os visitou, como você sabe, no episódio onde eles foram lançados naquela fornalha, aonde o fogo foi aumentado várias vezes, o próprio Deus se fez presente junto com eles, aonde o rei pôde contemplar. Então eu quero te dizer,
você não está só. Deus está contigo. Deus está aí na sua casa. Deus está aí no seu trabalho. Deus está aí no seu carro. Eu não sei aonde você está me vendo nessa hora. Talvez você está aí no seu quarto, com pensamentos de derrota, com pensamentos de fazer algo que vai desagradar com certeza ao Senhor e que não vai resolver esse problema não, viu, meu querido? O que vai resolver esse problema é mudança de atitude. A mudança de atitude no Senhor. Eu quero te dizer que o mundo pode impor situações, querer distorcer o seu nome, querer mostrar que a sua realidade é um caos, mas eu quero te dizer que você, para Deus, continua sendo filho, continua sendo filha, amados do Pai. E eu te garanto que Deus não tem prazer nenhum em te ver sofrer. Deus não tem prazer nenhum em sua derrota, Deus não tem prazer nenhum nos seus sofrimentos. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nos acalanta. Deus quer falar com você através da palavra. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Acredito que você já conhece esse versículo de cor, não é mesmo? Talvez, se não você tem o hábito de frequentar a igreja, tem o hábito de ler a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que na sua casa ou algum familiar seu já deve ter dito isso para você, ou você já deve ter ouvido. João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nisso. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Deus, ele com um plano maravilhoso, onde o homem falhou. Desde a criação, Deus havia investido no coração do homem. Você conhece a história, desde Adão, e depois o dilúvio, enfim, tantas tentativas Deus fez para que o homem se voltasse a Ele. Mas foi necessário que Ele enviasse o seu próprio Filho, a Jesus Cristo, que veio a esse mundo em forma de homem e suportou na cruz todos os meus e os seus pecados, para que hoje estivéssemos aqui, ouvindo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você se lembre, seja Daniel nos tempos de hoje. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que você precisa reconhecer que somente em Deus as coisas irão acontecer e mudar para melhor. Meus queridos, não existe uma forma de situação, de se mudar uma situação e, lógico, mudar para melhor, sem que o nosso Senhor assuma o governo da nossa vida. Entenda que para que o Senhor tome controle da nossa vida, Ele precisa ser convidado a morar na sua casa. E eu não estou falando esse espaço que você está vivendo, o seu coração. Deus precisa habitar dentro de você. E Deus quer fazer isso. Nós lemos anteriormente, no versículo de João, que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Deus não criou você sem propósito. Deus não te fez permanecer vivo até hoje somente para você sofrer. Deus tem o melhor para você. Amém? Receba esse amor de Deus nesse momento sobre a sua vida. A Bíblia diz também que o Senhor Jesus, o Pai, Ele é a videira e nós somos esses ramos. Nós somos frutos dessa criação, mas Ele é a videira. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 5, e leia comigo. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse
dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Mas não é só isso. Você precisa entender que você faz parte dessa videira. E como um ramo verdadeiro, você vai dar muitos frutos, mas você precisa estar conectado a essa videira. Não basta viver à sombra dessa videira, não basta comer dos frutos dessa videira. É interessante que Deus quer que você aumente o seu nível de comunhão com Ele. Deus quer que você aumente o seu nível de relacionamento com Ele. Viver à sombra, viver sem uma vida de compromisso, como todo mundo declara, eu tenho Deus no meu coração, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe com certeza, porque Deus é Deus. Mas o que eu quero te ajudar a entender é que você só vai fazer parte desse plano maravilhoso das bênçãos de Deus, não só das misericórdias, que é o nível do socorro, amado. Deus não quer viver te socorrendo, um pai que vive atrás de um filho aqui e ali socorrendo, não. Deus quer te presentear, Deus quer te abençoar. Não só com saúde, não só com bens, mas principalmente a intimidade com Ele. Deus quer te usar a trazer paz nesses lares que estão destruídos, filhos querendo sair de casa, casamentos que estão sendo destruídos por tantas coisas, seja finanças, seja adultério, por não encontrarem felicidade dentro de um lar que Deus construiu. É isso que eu quero te dizer, que Deus está à procura desses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Voltando ao texto, vamos voltar ao texto. No versículo 3 que lemos de Daniel 9, o Senhor diz assim, na realidade Daniel, ele faz essa oração, e ele faz essa declaração, ele dizendo assim, voltei o rosto ao Senhor Deus. Queridos, Daniel viu toda aquela situação de crise, de prisão, de castigo, de opressão que o povo de Israel passava, e ele sabia que aquilo era fruto de uma desobediência que já vinha há muito tempo. Chegou um momento de Deus dar um basta, porque Deus amava o seu povo, Deus ama Israel, Deus ama você. E Deus precisou agir de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, intensa, para tirar as pessoas do seu lugar de conforto. Às vezes você aí em casa que está me vendo, você está falando assim, puxa, eu precisava de férias, mas não sabia que ia ser umas férias dessa forma. Eu falo que esse nosso momento que estamos vivendo aqui, eu brinco de sermos levados ao momento de nos acharmos como um passarinho dentro da gaiola, não é mesmo? Onde a gente vê as coisas do lado de fora sem poder sair do lugar. Mas eu quero te dizer que Deus está traçando todo esse curso e esse momento de nos aproximarmos mais a Ele. Deus está querendo que tanto eu como você entenda que, primeiro, que de Deus não se zomba, segundo, que Deus está no controle, e terceiro, Deus quer falar com você. Nunca tivemos tanto tempo para ficarmos olhando a tela de um celular, vendo filmes, sem ser incomodados, não é mesmo? Ninguém pode te visitar nesse momento, né? Estamos falando aqui nesse momento que o coronavírus está atingindo uma boa parte da população, não só aqui no Brasil, mas como em boas partes do mundo. Mas eu quero te dizer que essa postura de Daniel em se voltar ao Senhor fez toda a diferença. Não só para Daniel, para toda uma nação. Que, como Daniel, você entenda, você que está afastado de Deus, você que um dia já pisou no Santo dos Santos, como diz aquele louvor, né? Você que um dia já trabalhou na casa de Deus, você que já foi ministro e se considera um desviado, eu falo para você que em Deus não há desvio. Deus está de olho em você.
E esse tempo que você está dando para Deus não é saudável. Isso não vai te fazer esquecer as coisas. Eu vou estar falando um pouco mais na frente de outros detalhes que vão te ajudar a se reconectar com Deus. Amém? Mas eu quero que hoje seja o dia da sua decisão. E mais ao final eu quero te ajudar nessa questão, fazendo uma oração com você, uma oração convidando a Deus a morar aí na sua casa, junto com seus familiares. Mas primeiro Deus morando dentro de você. Fazer uma oração com você, apresentando de fato a sua situação e que Deus possa realmente abrir as janelas dos céus, que Deus possa realmente intervir nas suas necessidades, que não são poucas. Mas você precisa entender que uma vida sem compromisso não há exigências. Não podemos exigir, e eu vou falar disso também mais à frente, que não é que temos que exigir porque nós não temos direito a nada. Deus é soberano. Mas isso é para um outro ponto. Vamos continuar? Quero te dizer também que toda decisão tem que promover uma ação. Olha, voltando ao versículo 3 de Daniel 9, Daniel, ele declara assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O pano de saco e cinza era a forma dos judeus manifestarem a sua dor, manifestarem a sua inconformação, manifestarem o seu desgosto com alguma coisa de uma forma, por exemplo, que deveria ser manifestado às outras pessoas. Isso fala de humilhação. A oração e o jejum ele fala de busca. A única forma de você se conectar com Deus é orando, é falando com Ele. Deus é uma pessoa que quer não só falar, porque Ele fala, como eu disse, através da palavra, Ele fala através dos louvores, Ele fala através da pregação, mas Deus quer falar diretamente com você, todo o tempo. E Daniel, então, imediatamente, ele, após estar na presença de Deus, o texto diz que ele voltei-me ao Senhor, agiu da forma que Deus esperava. Ele começa a buscar a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Deus é o mesmo antes, hoje e será eternamente. Isso está lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 6. O Senhor declara: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus é o mesmo de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, você, Roberto, Maria, Márcia, Francisco, Francisca, brasileiros, você que está me ouvindo. Deus quer ser o seu Deus. E aqui o Senhor está falando de uma forma dura em Malaquias. Era um momento onde o povo não estava correspondendo a trazer da forma que deveria as suas ofertas, os seus sacrifícios ao Senhor. Traziam aquilo que sobrava, traziam aquilo que era com defeito, traziam aquilo que não ia usar. Mas para o Senhor isso serve. Era tempos de abastança, aonde não precisavam de Deus, mas queriam manter uma vida religiosa. E para isso davam aquilo que não agradava a Deus. Só que chegou um ponto onde Deus se manifestou, dizendo: ei, eu sou Deus, eu criei você, e o que você está dando a mim é isso? O seu pior? Aquilo que te sobra? Aquilo que você não vai usar, é isso que você quer trazer à minha casa? É isso que você quer trazer a mim? Então, esse momento dessa declaração, onde Deus se apresenta através do profeta Malaquias, dizendo ao povo: eu sou Deus e não mudo, é para lembrar a mim e a você que Ele é o Criador. Nós somos criaturas. E não é a criatura que dá ordem ao Criador. Esse texto nos conduz a uma outra passagem. Em Isaías 44, versículo 6, o Senhor diz assim:
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. E você, lendo a palavra de Deus, encontrará muitos outros textos onde Deus se apresenta dessa forma. Eu sou. E além de mim não há. Há muitos textos. E, bem, Daniel passa a se apresentar diante de Deus com atitudes. Muitas pessoas dizem ter Deus em seu coração e sei que isso é verdadeiro. Muitas pessoas creem verdadeiramente em Deus, amados. Mas, deixa eu te dar um conselho. Deus se agrada quando nós passamos a fazer as coisas de uma maneira mais intensa, de uma maneira extravagante, de uma maneira a dizer assim, Deus, eu preciso de ti. Nós vimos que Daniel, ele começa com uma oração e passa ao nível de, amado, súplica. É uma oração onde você grita, onde você quer fazer com que quem está longe te ouça. Não é aquela oração tímida, Deus, tu sabes dos meus problemas, me acode, tudo bem, vai dormir. Não, súplica é algo que te custa tempo, é algo que você tem que esbravejar, não ficar bravo com Deus, esbravejar no sentido de gritar alto e dizer, Deus, eu estou aqui e dependo de ti. Jejum não é passar fome não, rapaz. Jejum é consagrar aquele tempo a Deus, com aquilo que mais te tira o tempo. Muitas pessoas vão ter que fazer jejum de celular, jejum de televisão, jejum de videogame, jejum de Coca-Cola, refrigerante, enfim. Mas quando nós separamos aquilo que mais nos custa, um cafezinho, para aqueles como eu que gostam de café, mas quando você fala, Deus, eu vou ficar esse período sem isso, porque eu entrego a ti. Esse é o meu melhor tempo. Agora o pano de saco é, como eu já disse, era um momento de humilhação, aonde eles apresentavam de uma forma externa para as pessoas verem que eles estavam inconformados com aquela situação. Você não pode se conformar com a situação com que você está vivendo hoje. Você não pode se conformar com essa questão de você sentar à mesa e o seu filho se levantar para ir para o quarto porque não quer conversar com você. Você não pode se conformar com essa situação que você, com sua esposa ou seu esposo, vocês só se conversam através de redes sociais. Você não pode se conformar com seu irmão, com sua mãe, com quem você não fala há muito tempo. É tempo de pedir perdão, é tempo de voltar ao Senhor. Vamos continuar aqui. E eu sei que com certeza você já orou algum dia, rezou, vamos dizer assim, a Deus, de uma forma aonde você usou de intensidade. De uma forma onde só ficou você e Deus, e falou assim, Deus, eu preciso da tua ajuda. Uma forma, um momento onde você viu que nada e ninguém resolveria aquela situação, a não ser a Deus. Eu quero te dizer, meu querido, que é bem por aí que nós precisamos fazer hoje. Dobrar os nossos joelhos, orar a Deus e falar, Deus, é só o Senhor para tomar o controle dessa situação. E nesse momento, amados, que o povo, o mundo está passando por essa situação, aonde estão os Daniéis? Aonde estão os crentes? Aonde estão as pessoas que verdadeiramente batem no peito dizendo, eu amo e sirvo a Deus? Para você que nunca teve essa experiência com Deus, deixa eu te dizer, Deus quer te usar também. Amor. Não deixe que as circunstâncias conduzam você à deriva, ao mar aberto, onde você não vai ter socorro. Não, Deus quer te trazer para a terra firme. Deus quer te trazer para os seus braços. Deus quer te trazer para perto. Porque você é filho, é filha amado e amada do Pai. Amém? Há muitos tributos, né? Muitas coisas que Deus é. Mas uma das coisas que Deus é santo e Deus é soberano. Soberania fala de autoridade, de poder. Ou seja, não somos nós que determinamos aquilo que Deus tem que fazer. Deus faz aquilo que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito, da maneira dele, não da nossa. Ele fará tudo conforme a sua vontade.
Mas uma coisa eu posso te afirmar nessa hora. Deus está te chamando para fazer parte desse time. O time dos eleitos, o time dos justos, o time dos santos, o time dos chamados, o time daqueles que fazem a diferença, o time daqueles que oram, levantam a sua mão e declaram: aqui reina o Senhor, não reina o caos. Amém? E nessa hora Deus não quer só te ouvir, mas Deus quer te ver também, assim como fez com Daniel. Amém? Seguindo adiante, aproveite esse tempo para pedir perdão a Deus. O versículo 4 diz que Daniel diz assim: orei ao Senhor, meu Deus, confessei. Queridos, uma coisa que precisamos é saber que não basta você querer ter sem você ter direito. Queremos o sucesso, queremos a cura, queremos a bênção, mas nós passamos a vida inteira virando as costas para aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Passamos uma vida deixando Deus na fileira do fundo, deixando Deus do lado de fora, deixando Deus à parte ou deixando Deus calado nos nossos corações. E hoje eu quero te aconselhar. Peça perdão ao Senhor. Se apresente a Ele. Diga que você errou. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto você precisa dEle. Para que Ele comece a falar com você. Muitos acham, amados, que pelo fato de Deus ser Deus, Ele tem por obrigação nos abençoar. Ele tem por obrigação nos curar. Tem a obrigação de nos suprir, né? Enfim, que Deus tem que trabalhar a nosso favor. Deixa mais uma vez eu te dizer, Deus nunca deixou de ser Deus. Deus é Deus. Não queira colocar Deus debaixo de um tapete, dentro de uma garrafa PET, dentro de uma Tupperware, e quando você precisa, você vai lá e abre e fala: Deus, agora, né, como o gênio da lâmpada, dá uma esfregadinha: Deus, agora eu preciso de você. E faça-se conforme a minha vontade e não a tua. E os meus desejos, Senhor, o Senhor sabe que são ilimitados. Eu tenho muitas necessidades e eu preciso que o Senhor atenda a todas elas. Muitos agem assim, amados. E quando não tem a sua resposta, ficam de biquinho, ficam irados com o Senhor. Mas deixa eu te falar, Deus não tem obrigação de nos abençoar, porque Deus é soberano. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de se achegar, abraçar, há tempo de se afastar. Depois você lê na sua Bíblia Eclesiastes 3 e você vai ver o que Deus vai falar a respeito de quem é Ele. Amém? Mas, olhando à luz da palavra, olha o que muitos sabem e, porém, nunca pararam para refletir sobre uma coisa muito comum em nossos meios, a oração do Pai Nosso, não é verdade? E nós estamos falando aqui do perdão. Olha o que Lucas 11:4 diz a palavra. No versículo 4 de Lucas 11 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Será que realmente nós temos esse direito de hoje estar pedindo perdão a Deus e simplesmente fecharmos a porta atrás de nós daqueles que nos magoaram, daqueles aos quais nós magoamos? Jesus, ele deixou essa oração como um modelo. E muitos a fazem de uma forma sistemática, religiosa, e usa até como um amuleto. Em tudo eu oro Pai Nosso. Mas nós precisamos estudar, e isso é um outro tema sobre a oração do Pai Nosso. O que eu quero focar agora é sobre a questão do perdão. Aonde, na verdade, Jesus deixou essa oração para que nós estudássemos cada frase nela contida, cada declaração sua é relevante, é importante, você precisa aprender sobre isso.
Se você está pedindo para Deus, Deus perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado, e você sabe que você é uma pessoa ainda com sentimentos profundos na sua alma de não ter perdoado. Às vezes não ter perdoado nem a Deus, porque você ainda culpa a Deus por ter levado um ente querido seu, um filho, um marido, a esposa, um amigo querido. Amado, deixa eu te falar. Deixa Deus tratar no seu coração nessa hora. Deixa Deus falar com você. Se Ele levou, se Ele fez, Deus é Deus. Aprenda a fazer o melhor para Ele hoje. E peça perdão, primeiramente, você a Deus. Deus, me perdoa pela minha falha, me perdoa pela forma como que eu tenho vivido esse evangelho. Me perdoa pela forma de nunca ter te conhecido. Me perdoa pela forma de tantas vezes ter te negado os convites de estar na tua presença. Eu sei que muitas vezes você que ainda não, vamos dizer, ainda não é um crente, você ainda que não serve ao Senhor, mas eu sei que você teve muitos convites. Deus te convidou muitas vezes. Vem para perto de mim. E você continua correndo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que Deus está nos parando agora? Para perguntar para você agora sim. Ei, para onde você vai? Eu quero falar com você. É para isso. Ó. Aproveite esse tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Como eu disse, eu quero te convidar. No final está fazendo essa oração comigo. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo te usar. Olha para a sua situação. Olha para a sua família. Amados, hoje dificilmente existe uma família que não tem problema, principalmente de relacionamento. Não estou falando de enfermidade, não. Não estou falando de falta de dinheiro, não. Eu estou falando o que mais causa dissolução, divisão, tragédias nas famílias é a falta do amor, é a falta do perdão. Meus queridos, você que está me vendo, a você que talvez não esteja me vendo, mas esteja me ouvindo, não permita que a falta de perdão seja o impedimento de você viver a sua eternidade na morada de Deus. Sem o perdão de Deus, ninguém verá o céu, ninguém verá o Pai. Jesus diz na palavra de Deus que Ele está à destra de Deus para interceder por mim e por você. Isso está lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz: filhinhos meus. Olha como o apóstolo João trata, né, dos seus discípulos. Filhinhos meus. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pecar é do homem, mas viver no pecado é um erro. Eu quero te conciliar, eu quero te incentivar, quero te motivar nesse momento a você começar a acreditar que Deus te ama, mas o pecado vai impedir que esse amor seja pleno sobre a sua vida. Ainda no mesmo livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 12, ele continua dizendo: filhinhos, olha de novo, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de perdoar pecados. E nós vemos nesse texto, voltando, né, a Daniel, nós vemos nesse texto que Daniel tem a consciência de como o povo estava vivendo. E ele passa então a expor para Deus tudo que eles haviam feito de errado. O versículo 5 que lemos de Daniel 9 diz assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também
a todo o povo da terra. Não tenha nunca vergonha de Deus. Ele te conhece, pois foi Ele quem te criou. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa. Viver com a sujeira debaixo do tapete, né? Achando que esse erro, esse pecado, ninguém viu, isso não vai fazer de você uma pessoa digna desse amor de Deus. A primeira pessoa que você tem que entrar em contato, pedir perdão, é o Senhor. E como eu disse antes, procure as pessoas que você ofendeu e peça perdão. Procure as pessoas que te ofenderam. E eu não quero colocar aqui a questão de direitos, se você está certo ou não. Escute o que eu estou te falando. Perdão não é uma coisa de direito. Perdão é decisão. Perdão é uma obrigação nossa. Se você hoje sabe que algum parente seu, algum amigo seu, não fala com você, por ele ter errado com você, deixa eu pôr dessa forma, vá você e libere perdão para essa pessoa. Faça a sua parte. Mesmo que a pessoa fale assim, eu não aceito o seu perdão, mas você fez a sua parte. Porque você pediu perdão a Deus e você perdoou essa pessoa. É as duas coisas necessárias. Amém? Interessante como hoje as pessoas mais pensam na morte do que na vida. Mais na morte do que no trabalho, do que no ter o que comer ou não. Aquele que se achava intocável quanto à enfermidade ou moléstia grave, né, que desfrutava de uma saúde plena, hoje já dorme pensando, será que vamos acordar amanhã? Né? Como eu disse, estamos vivendo a síndrome do passarinho na gaiola. E podemos sim, amados, mas muitos, é claro, estão vendo o sol, né? Como diz assim, alguns vendo literalmente o sol nascer quadrado. Mas eu acredito que, como eu e muitos, né, que estamos aqui, nós estamos disputando um pedaço na varanda, um pedaço no quintal de sol, e tem que marcar horário, né? E não podemos estar juntos, às vezes dentro da própria casa. Essa luz que ilumina o nosso caminho, que não nos faz tropeçar, é a palavra de Deus. E você precisa entender que Deus quer te guiar por caminhos planos, por caminhos retos. E por fim, você tenta deixar murmuração e o desânimo de lado. Não deixe que a murmuração e o desânimo dos outros venham abalar a sua fé e nem a sua missão. Apesar dos dias serem de tensão, nós devemos usar o que chamamos de palavras proféticas quanto à volta da estabilidade do nosso país e do mundo inteiro. Daniel passou a clamar ao Senhor por uma reviravolta naquela situação. No versículo 17 do capítulo 9 que lemos, a palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Daniel está pedindo a Deus que a sua glória, né, que a glória do Senhor voltasse sobre o povo de Deus. E eu quero hoje te encorajar a não desistir, não desanimar. Não desista de você, não desista da sua casa, não desista do seu trabalho, não desista dos seus empregados. Escute, você tem um valor imenso para Jesus. Deixa a glória de Deus invadir o seu coração nesse momento. Não veja Deus como um carrasco, e sim como um pai que ama a seus filhos. Por isso, como todo pai que ama, corrige. Eu não quero dizer e nem afirmar que tudo isso que está acontecendo agora, falando sobre o coronavírus, né, esse momento que nós estamos vivendo, eu não acredito que isso seja uma punição de Deus. Eu não acredito. Não acredito que seja o juízo final, não acredito. Mas eu acredito que Deus está permitindo essa extensão desses dias para mostrar ao mundo que se a gente não se converter a Ele, se a gente não declarar que só há nele esperança, se a gente não entender que ainda há tempo, amados, ainda há tempo, é para você que eu estou falando, ainda há tempo de se voltar.
assim como fez Daniel. Voltar ao altar, volte para a sua igreja de onde você saiu, peça perdão para as pessoas que você magoou, peça perdão às pessoas que talvez te magoaram também. Volte para o seu pastor, volte ao seu líder, ligue para ele. Esse é o momento que nós estamos mais conectados do que nunca. Você tem mais tempo do que nunca, por isso ore primeiro a Deus, mas corra, faça algo relevante e se volte para o Senhor. Amém? Eu posso te garantir que quando você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você muitas vezes não só o verá, como sentirá Ele dentro de você. É interessante que a Bíblia fala a respeito do amor. Ainda João, escrevendo, mas na sua primeira carta agora, 1 João capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É tão forte isso, né? Muitas pessoas falam, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meu irmão. A Bíblia nos chama de mentiroso. E sabe o que é pior? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu quero te confrontar nesse momento e dizer para você, seja relevante em Deus. Apresente esse Deus vivo dentro aí da sua casa, tendo mudança na sua vida. E eu quero te convidar agora a fazer, como eu disse, uma oração. Uma oração onde Deus possa ter liberdade sobre a sua vida. Feche os seus olhos onde você está e faça essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço o sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz por amor a mim. Eu quero nessa hora, Deus, te convidar a tomar no meu coração e eu quero entregar a minha vida a Ti. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida para que eu seja contado como Teu filho no dia do juízo. Te peço perdão, Deus, por todas as vezes que neguei o Teu nome, por todas as vezes que virei as costas para Ti. E que venha o Senhor a fazer morada em mim todos os dias, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar com você, meu querido, ainda com os olhos fechados, orar pela sua casa. Senhor, em nome de Jesus, a todas essas pessoas que estão nos vendo agora, que o Senhor venha abençoar, dando ordem aos Teus anjos, ó Deus, a abrir as portas. Sabemos que toda essa situação é temporária, mas sabemos que, mais do que isso, nós temos que caminhar para a eternidade, além dessa vida com o Senhor. Por isso eu quero nesse momento, Deus, apresentar essa pessoa que está nos vendo, nos assistindo agora. Que nessa situação que ela tem clamado ao Senhor e apresentado agora diante do Senhor, que o Senhor se revele a ela como um Deus poderoso, um Deus tremendo, e o Senhor possa, Deus, trazer a paz, a harmonia e a ordem nesse lar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A você que fez essa oração, creia, Deus é poderoso. E a partir de agora, seja como Daniel. Ore e busque ao Senhor. Assim que toda essa situação acabar, procure a sua igreja. Como eu disse, nós somos da Comunidade Cristã de Natal. O endereço vai estar sendo colocado aqui embaixo. Quero te pedir também a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dá lá um joinha, ou fala assim, não gostei, mas é muito importante a gente ter esse retorno, tá bom? Quero colocar a você que quer nos ajudar nessa obra, você que quer ser um colaborador da obra, dessa missão, dos missionários de Deus aí, estamos colocando aqui embaixo na descrição a nossa conta do banco, nós precisamos de ajuda, mas eu quero te convidar a nos visitar, assim que você daqui de Natal, da região, assim que você puder, venha fazer uma visita. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Que a graça e o poder de Deus estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.